Oi, bom, nós vamos começar uma sessão de bate-papo, umas trocas de ideia. Acho que muita coisa acontece, mas ao mesmo tempo tudo parece muito repetitivo. Então a ideia é trazer alguns temas, alguns tópicos, às vezes mais concretos, mais abstratos, que eu acho que perpassam a vida de todo mundo, ou pelo menos parece que é assim, né? A gente não consegue ver a vida se não for na nossa própria perspectiva. E o primeiro tema que eu escolhi para falar é sobre transição. Engraçado que uns dias atrás estava aqui em casa conversando com meus filhos e eu falei, você sabe, eu estou numa fase em transição. E um deles caiu na gargalhada e falou, mãe, você nasceu em transição. Eu nunca te vi numa fase que não fosse em transição. E aí acendeu uma luz. Na hora eu ri, brinquei, é verdade, nossa, eu estou sempre em mudança. Mas aí eu também fiquei pensando, a vida é a impermanência. Essa é uma expressão usada no budismo. É a nossa capacidade de perceber que a vida é dinâmica. Nós não somos a mesma pessoa de ontem. Não somos a pessoa que acordará amanhã. Cada fato, cada situação, cada provocação, cada oportunidade que a vida traz, ela traz para nos mostrar, não é? Como é que nós podemos fazer esse processo de refinamento pessoal. Então, me parece que quando a gente se sente verdadeiramente numa fase em transição, é porque já tem tanta coisa ali naquele balaio, é que já tem tanta coisa ali em jogo, que a gente tem que falar e parar e pensar assim, bom, tá bom, vai, não dá para continuar do mesmo jeito, e eu tenho que parar um pouco e pensar que eu preciso avançar, que eu preciso mudar um modo de agir, que eu preciso fazer algo por mim, né? Que eu preciso mudar um pouco meus referenciais, porque eles já estão todos do lado de dentro. Então, quando as pessoas ou a gente se coloca numa fase de transição ou de mudança, é que por dentro já mudou. E a gente só está precisando transformar o lado de fora. É saber identificar do lado de fora aquilo que precisa ser ajustado. Eventualmente, a gente sente que alguma coisa não está mais adequada. E aí a gente fala, bom, por onde eu começo? Eu sei que tem alguma coisa que está me incomodando e que eu preciso mudar, mas não sei o quê. Então o processo está um pouco mais antes. E aí vai ser na tentativa e erro, né? Na necessidade de ir buscando e verificando se é o modo de vida, se são relacionamentos, se é questão de trabalho, se é a tua relação com o mundo. A gente tem que ir abrindo esse leque até chegar naquele ponto. Ou às vezes a gente já sabe o que tem que ser feito, mas fica reticente por um período, fica num processo de negação durante uma fase. Mas aí a gente fala, bom, já não dá mais. O de dentro não combina com o lado de fora. Eu preciso fazer com que o lado de fora mude, porque é um grande erro achar que a gente volta para o lado de dentro onde estava antes. Isso não existe. Quando do lado de dentro muda, é irreversível. E aí a gente precisa respirar fundo, com todo o carinho e coragem, e avançar na direção da mudança. Às vezes demora, às vezes são processos que envolvem várias outras pessoas, envolvem responsabilidades, né? Mas a gente tem que saber que é sempre possível. Às vezes chega a demorar anos, uma mudança que é necessária ser feita, até que se prepare todo o terreno e tudo esteja mais edificado para que se possa fazer essa mudança. Porque às vezes mudanças bruscas, determinadas rupturas, elas podem causar consequências muito danosas, não só para a gente, mas para as pessoas que a gente ama. Então, às vezes a gente precisa preparar essa mudança. É um exercício de paciência, de perseverança, é um exercício de foco, de saber que é aquilo que te motiva. E isso é viver. Então, quando meu filho diz, mãe, você nasceu em transição, não deixa de ser um elogio.
né, dele identificar em mim esse processo permanente de revisão daquilo que já está em processo de mudança interno e dos ajustes que eu preciso ir fazendo fora de mim. E a verdade é que quanto mais a gente exercita isso, mais em dia a gente está com a nossa conta, com essa conta interna, né? Então, menos mudanças bruscas acontecerão, porque permanentemente, né, eu vou estar fazendo essa atualização e esse upgrade, não é? Na minha escala, na minha agenda, nas minhas relações, no meu modo de viver. Então, estar em transição, na verdade, é viver, tentar viver com plenitude, é tentar viver com uma verdade interna, é viver com ética com relação a mim mesma, é ser ética com relação à minha própria vida. E não é possível que eu, sendo íntegra com aquilo que é bom, importante e justo para mim, possa ser ruim para alguém. Então eu tenho que confiar que aquilo que é bom para mim nunca será mal para os outros. E por isso eu tenho que ter a responsabilidade de, nesse processo de transformação, de ajustes entre o que está do lado de dentro e o que está do lado de fora, seja feito com carinho, com atenção, não é? Às vezes avisando as pessoas do lado de fora, as pessoas que serão atingidas, às vezes preparando estas situações. Isso também é justo, isso também é correto. Então, nada como uma boa fase de transição, bem vivida, experimentada, ajustada, para a gente continuar vivendo essa linda jornada que é a vida.